Essa é a aula 8 do curso de Excel básico VBA. Eu vou estar falando aqui sobre os controles Label e o controle Textbox. Abrindo aqui a planilha, no exato momento que a gente parou na aula passada, eu vou excluir todos esses controles aqui, ó. Eu vou selecionar tudo e vou dar um delete aqui no teclado. Vou pressionar F4. Aqui na propriedade Backcolor, eu vou abrir, vou vir aqui em Sistema, vou pegar aqui uma cor mais, um cinzazinho mais suave aqui. Vou pegar esse superfície de botão aqui. Então aqui vou vir no menu, na guia Exibir, caixa de ferramentas, e aqui nós vamos ter, nesse Azinho aqui, o rótulo, e nesse ABC aqui, o AB, não sei, acho que é ABC, o caixa de texto. Então, o Label é esse controle A, você adiciona ele aqui, é o rótulo de todos os seus controles. Praticamente todo formulário que você fizer vai ter esses labels aqui, porque esse label é uma forma do usuário saber o que ele tem que fazer. E o Textbox é uma forma de você capturar a informação, não só de capturar, mas também de mostrar a informação para o usuário, tá? Ao longo do curso eu vou mostrar, né, exemplos, mas por enquanto eu só vou falar uma forma de você entender o que é cada controle desse. Então aqui no Label, você pode alterar a propriedade Caption, por exemplo, para, vamos colocar aqui nome do produto. Aí aqui, às vezes acontece, ó, do label ficar quebrado assim, certo? Então, basta você clicar aqui, aumentar o tamanho. Se você der 2 cliques aqui, ó, nesse quadradinho do canto, 2 cliques rápidos aqui, ele vai automaticamente se ajustar ao texto que você tem aqui na label, certo? O controle Textbox, geralmente o controle label, a única coisa que eu altero nele é a propriedade Caption. Tá? Quando eu estou fazendo um outro tipo de formulário, eu quero mudar a cor de fundo, eu quero colocar borda, entre outras coisas, eu faço isso aqui. Já o controle Textbox, você tem mais propriedades que você tem que mudar. A propriedade Name é a propriedade principal, porque é com ela que você vai programar. Se você inserir mais controles, perceba que esse aqui de cima, o nome dele, ó, aqui na propriedade Name, é Textbox 1. Se você selecionar o segundo, o nome dele é Textbox 2. Então, quando você for programar, se você não renomear esses controles, você vai ficar perdido. Você não vai saber que o Textbox 1 é o nome do produto, que o Textbox 2 é o preço. Então, você vem aqui na propriedade Nome e altera. Eu sempre coloco TXT e o nome que eu quero. Por exemplo, eu vou colocar nome produto. Então, a forma de escrever é aquela padrão que eu mostrei na hora que eu fui colocar o nome do formulário. Eu coloco sempre TXT, quando é Textbox, e aqui eu vou colocar o nome. Como eu coloquei nome do produto, letra N maiúsculo, letra P maiúsculo. Então, isso daqui é uma forma que eu utilizo, tá? E você pode seguir também esse padrão, porque é um padrão usado por bastante pessoas e até recomendado aí para programadores, tá? Não utilize espaço em branco, nem utilize acento, utilize caracteres especiais, tá? Arroba, asterisco, C cedilha. Por quê? Isso aqui não são padrões de programação. O padrão é usar textos onde você coloca a primeira letra de cada palavra dentro do seu nome maiúsculo. Tá? Aqui também eu deveria colocar esse T aqui maiúsculo, mas é uma coisa que eu aderi desde quando eu comecei. Então, eu sempre coloco TXT, nome do produto. Se esse daqui fosse o texto, eu colocaria TXT, fosse o texto, não, fosse o preço, colocaria TXT, Preço, sem o C cedilha, certo? Outra coisa aqui que você pode fazer nesses controles, aumentar o tamanho, né? Já falei sobre isso. Você pode arrastar. Você pode aumentar esse tamanho também na propriedade Widget, aqui embaixo, tá? Você pode colocar, por exemplo, ó, 300. O que mais você pode colocar aqui no controle Textbox? Tem aqui a propriedade MaxLand, que é o número máximo de caracteres que você pode colocar aqui dentro. Eu vou colocar, por exemplo, 2. Quando eu der aqui um F5, e se eu tentar digitar aqui mais do que 2, ó, ele não vai aceitar, só vai passar aqui até 2, porque eu coloquei a propriedade MaxLand. Esse nome Maxi significa máximo e o Length significa tamanho, tá? Então, vou deixar 0, porque aí ele vai dizer que é infinito, tanto que você quiser escrever. Outra propriedade que você pode alterar aqui
Deixa eu ver aqui, eu vou falar as que eu costumo mais alterar, tá bom? Essa propriedade password_char, o que você digitar aqui, por exemplo, eu vou digitar um asterisco. Então, quando eu executar, tudo que eu escrever aqui ó, vai tomar a forma de um asterisco. Porém, o código vai conseguir ler esse texto da forma correta que você digitou. Só que, para o usuário, você não vai conseguir ver. Isso aqui é utilizado para campos do tipo senha, certo? Deixa eu ver aqui mais o que a gente pode fazer. Deixa eu retirar aqui. Essa propriedade multiline, você vai definir se o seu controle pode ou não ter mais de uma linha. Então, você vem aqui, altera para true, tá? Uma coisa importante para você saber se você não sabe é o seguinte. A palavra true é igual a verdadeiro. Toda vez que eu falar altera para verdadeiro, significa alterar para true. E a palavra false significa falso. Então, essas propriedades true e false, você vai ver muito, não só aqui no Excel, mas em toda e qualquer programação que você for fazer, porque true, false são palavras que significam verdadeiro e falso, e essas duas condições são muito utilizadas em toda e qualquer tipo de programação, certo? Então, aqui eu vou deixar ele como multiline. Se eu executar aqui, deixa eu dar aqui um F5, eu tenho que estar com o controle formulário selecionado, tá? Se você der um F5 e aparecer aqui, ó, ele não executar, deixa eu clicar aqui, ó, vou clicar na caixa de propriedades e vou dar um F5, ele apareceu essa janela. É porque ele não sabe o que você quer executar. Então, você clica em um controle, pode ser qualquer um, e dá um F5 aí ele executa. Então, aqui, ó, quando eu der um Enter, ele pulou de um controle para o outro, ó. Eu não quero isso. Eu quero que quando eu der um Enter, ele pule para uma segunda linha dentro do mesmo controle. Então, ó, basta você aumentar um pouquinho aqui o tamanho desse controle e vir aqui na propriedade Enter, Enter Key Behavior, não sei falar aqui, Enter Key Behavior, e alterar para verdadeiro. Então, quando você executar aqui, ó, você vai escrevendo e dando Enter, ele vai pulando para a próxima linha dentro do próprio controle. Só vai sair do controle quando você pressionar Tab. Então, assim, essas são as principais propriedades que eu costumo utilizar, tá? Aqui nós temos a propriedade texto. O que você escrever aqui, o controle já vai ser iniciado com aquele valor. Por exemplo, nesse controle de baixo, eu vou escrever aqui na propriedade texto o meu nome, Edvan. Vou dar um Enter. Então, quando eu der aqui um F5, ele já vai vir com esse controle, tá? Então, aqui, se você quiser alterar, pode. Aí, imagino que você quer bloquear. Eu não quero que o usuário altere esse valor. Vou vir aqui na propriedade Enable, que significa habilitado, e eu vou escolher a opção falso. Então, eu vou desabilitar esse controle. Quando você executar, ó, ele está aqui, mas você não consegue fazer nada com ele, nem selecionar. Ah, mas eu quero que o usuário possa, que ele fique normal, com essa coloração preta, sem ficar cinza. Você vai vir aqui, ó, volta o Enable para True, né, para verdadeiro. Vem aqui na propriedade Locked e altera para verdadeiro. Essa propriedade Locked significa trancado. Ó, você consegue selecionar, mas se você digitar qualquer coisa, ele não vai aceitar. Então, a propriedade Enable e a propriedade Locked são essas duas diferenças. O Enable você não consegue nem selecionar, já o Locked você consegue selecionar e não consegue alterar. Enable significa habilitado ou não, Locked significa trancado ou não. Então, assim, essas são as principais propriedades, tá, que eu utilizo. Ao longo do curso, se houver necessidade, eu vou falando sobre as demais. Nada impede você de selecionar o controle, pegar as propriedades, alterar, ver o que cada uma faz e estudar, procurar outras fontes de estudo sobre propriedades, porque nem sempre se sabe de tudo, nem sempre se conhece tudo, e a cada dia que passa você vai aprender algo novo. Então, se você tiver dúvida, não deixe de perguntar.